Fala pessoal, tudo bem? Teco Martins, CrossFit 98. Toda vez que você tenta explicar o que é o CrossFit para alguém, ou se você começa a iniciar um estudo para entender um pouco melhor o conceito, não tem outro caminho que não seja começar pela pergunta: o que é fitness? O que seria uma tradução mais apropriada nesse contexto do que seria como o que é condicionamento físico? Essa indagação ela foi a base, né? Ela foi, na verdade, o grande questionamento que provocou ao Greg Glassman, fundador, né, o criador do CrossFit, todo o desenvolvimento desse programa. Mas por que nasceu, né? Qual foi o cenário que nasceu essa pergunta? Em 1997, uma revista americana de esportes outdoor publicou uma matéria, né, com um triatleta super renomado nos Estados Unidos chamado Mark Allen. Esse triatleta tinha acabado de ganhar o Ironman do Havaí, que é uma prova duríssima de triatlon. E essa revista fez uma declaração, uma afirmação, Mark Allen, the fittest man on earth. Mark Allen, o homem mais condicionado fisicamente do mundo. Mas se a gente considerar isso e considerar o esporte que ele estava inserido, esse tipo de afirmação trazia uma série de questionamentos, até mesmo para o cenário esportivo de uma forma geral. Na mesma época, né, um atleta contemporâneo do Mark Allen era o Dan O'Brien, que era um atleta campeão de decathlon, que é aquela prova de atletismo que você faz 10 modalidades. Então você tem uma variabilidade maior de atividades, né, de estímulos. Então, o que seria, como a gente poderia definir um super campeão de decathlon também, né? Qual que seria o critério para categorizar? E todos esses questionamentos, essas questões, né, e essas comparações, o próprio olhar para o cenário esportivo mundial, fez o Greg Glassman iniciar uma busca, né, de tentativa por uma definição clara do que seria condicionamento físico, o que seria fitness, em todos as referências, né, da ciência do esporte. Então, pensando nisso e nessa busca, o Greg Glassman nunca achou nenhuma consideração, nenhuma afirmação, nenhum conceito muito claro nesse sentido. Mas a busca, de uma certa forma, serviu para o Greg Glassman alicerçar o conceito do CrossFit de condicionamento físico. E esse conceito de condicionamento físico, ele é baseado em 4 fundamentos. Então, se a gente pensar o tema central da pergunta, né, o que é condicionamento físico, o que é fitness, essa pergunta, né, a resposta estaria apoiada em 4 colunas. A primeira delas são as 10 capacidades físicas, né? A gente tem 10 capacidades físicas naturais em todos os seres humanos, que a gente, de uma certa forma, manifesta essas capacidades em cenários físicos diferentes, em situações físicas diferentes, seja no esporte ou seja normalmente na vida. Então a gente tem essas 10 capacidades físicas. E de uma certa forma, o conceito de fitness tem que ser baseado nisso, né? Isso descarta os atletas que são seres humanos que atingem, né, pico de performance de uma forma especialista. E quando a gente pega um atleta especialista, ele vai dominar, ele vai ter um domínio, né, uma maestria em, de repente, 3 ou 4 dessas capacidades. Mas o conceito de condicionamento físico mais estruturado, ele exige com que a gente tenha uma boa pontuação em todas essas 10 capacidades físicas. Então isso virou uma coluna. A segunda coluna, ela até responde de uma certa forma esse questionamento do decathlon. Seriam as tarefas físicas variadas, mas também o componente do inesperado. É diferente quando você tem a ideia de um evento e todas as provas que você vai ter que enfrentar. Então você consegue treinar e criar até uma estratégia de jogo, né? Uma estratégia de jogo para poder pontuar nessas provas, que seria também o caso, né? Se a gente tentar usar essa comparação muito próxima que eu usei, né? Seria o caso do decatleta. Apesar de ser
uma prova de atletismo tão desafiadora, porque você tem tantos componentes, né? Você tem tantos elementos ali, de uma certa forma, o conhecimento das provas, o conhecimento do enfrentamento permite que você monte uma estratégia de treino. Então você, de uma certa forma, está preparado para aquilo. Mas quando a gente pensa em tarefas variadas que vão poder questionar essas 10 capacidades físicas que eu falei anteriormente, e se você considerar a taxa da imprevisibilidade, o atleta ou a pessoa não ter conhecimento do desafio físico que ele vai ter, isso vai questionar ainda mais o teu condicionamento físico. Então essa virou uma outra coluna, os desafios variados, mas considerando dentro dessa coluna a imprevisibilidade, o desconhecido. O terceiro elemento são os sistemas de energia. A gente tem 3 sistemas de energia, né, que eles estão presentes o tempo todo em todas as suas ações, né, em todos os seus movimentos, mas você tem uma predominância de um sistema, né, em relação aos outros 2, dependendo do tipo de atividade que você vai fazer. Então, um maratonista usa um sistema oxidativo, né, que é um sistema para tarefas de duração longa, né, um levantador de peso usa um sistema de exigência energética rápida, né, e um corredor de 400 metros vai usar um sistema, né, de uma exigência com um grau de intensidade durante um determinado período de tempo. Então a gente tem esses 3 sistemas de uma forma bem simples, né, bem didática, assim, sem entrar muito sem se aprofundar muito na fisiologia do exercício, mas a gente tem esses sistemas junto, né, em todas as ações que você tem, mas você tem a predominância de um e de outro. Então, quando você considera até esses exemplos que eu dei, do maratonista, do corredor de 400 metros, do levantador de peso olímpico, esses seres humanos, eles fazem uso, né, eles adquirem treinabilidade num determinado sistema. Mas quando a gente pensa em condicionamento físico, considerando as 10 capacidades físicas, considerando a variabilidade, a adversidade e considerando que existe no ser humano 3 sistemas de energia, você também precisa colocar em questão o como você se comporta em cenários diferentes, como o seu corpo tem treinabilidade nesses 3 diferentes sistemas. Como você se comporta quando um desafio físico exige um determinado sistema, a predominância de um desses 3. Então o equilíbrio, né, dos sistemas de energia também virou um dos pilares do condicionamento físico. E o último, que talvez seja o grande desafio dos treinadores de CrossFit ao redor do mundo, o grande desafio dos boxes de CrossFit, né? O box é como a gente chama as academias de CrossFit, sejam os indicadores de saúde. Eu falo isso porque provavelmente menos de 5% da população mundial faz atividade física regularmente. A maioria das pessoas tem um comportamento patológico, né? Comem inadequadamente, fazem uso de tabaco, de bebida e uma série de comportamentos patológicos que desencadeiam, né, no comprometimento da saúde e do bem-estar. Então a própria ciência, a medicina, né, como ciência, foi criando uma série de testes, né, uma série de exames para poder avaliar como está o estado de saúde de seus pacientes. Então, se a gente olhar esses indicadores que variam desde, né, um eletrocardiograma, o comportamento do teu coração no repouso, o comportamento do teu coração em atividade, todas as frações do teu sangue, né, que a gente acaba tendo nos hemogramas, alguns outros exames clínicos, se a gente olhar as referências médicas de saúde, a gente tem esses indicadores, isso tem que ser considerado no condicionamento físico também. Então, a pessoa bem condicionada, ela precisa ter bons indicadores de saúde e até uma defesa, né, do CrossFit como programa de condicionamento físico, que uma vez que você treina adequadamente CrossFit sob uma boa orientação,
tem rotina, tem bons hábitos, se alimenta bem, descansa bem, né, consegue ser disciplinado com a sua rotina, você não só vai ter esses indicadores bons, mas provavelmente super melhorados no longo termo. Então, o que de repente é uma referência médica de pressão arterial, para a maioria da população como boa, uma pessoa com treino, uma pessoa com uma vida, com um estilo de vida saudável, provavelmente tem essa referência ainda melhor. E esse é um dos pilares, e talvez seja o grande desafio para os boxes e para todos os profissionais que trabalham com isso, né? Os indicadores de saúde. Então, voltando tudo o que a gente falou e considerando toda essa explicação conceitual, o conceito de condicionamento físico, ele tem que ser alicerçado sempre em 4 colunas. E nessas 4 colunas foi a forma como o CrossFit começou a desenvolver, né, o seu programa de condicionamento físico. Um programa de condicionamento físico que entende que é necessário estimular e abordar todas as 10 capacidades físicas. Um programa de condicionamento físico que entende que é importante ter rotina de fazer exercício, mas você tem que evitar qualquer efeito de acomodação, você tem que ser constantemente variado, você tem que estar sempre provocando novos desafios, né? Novas provocações físicas. Um programa que estimule, né, a predominância de um dos 3 sistemas de energia, e um programa que ofereça aos seus praticantes, né, associado a uma boa alimentação, o status de super saúde, de super bem-estar, né? Uma melhora super melhorada dos indicadores de saúde. Baseado nessas 4 colunas, esse é o grande desafio do programa, é o que esse programa de condicionamento tem feito, é o que a gente busca, né, no dia a dia do nosso trabalho. Considerando tudo isso, a gente pode deixar bem claro que o CrossFit é um programa amplo, porque ele aborda todos esses 4 fundamentos. Ele é geral, porque ele incorpora todas as habilidades presentes no universo esportivo como ferramenta para melhorar, né, os indicadores de saúde e o condicionamento físico geral. E ele é inclusivo. Né, o nosso programa, ele é feito para atender, até no mesmo cenário de treinamento, qualquer perfil. A pessoa sedentária, a pessoa com alguma limitação física, a pessoa super condicionada, podem treinar na mesma sessão, podem treinar a mesma tarefa, e tudo é uma questão de escala, de ajuste, de você conseguir criar um cenário entendendo a necessidade individual e o grau de condicionamento individual de cada um.